comando da aeronáutica tomou uma decisão bem importante que acabou com meses aí de especulação, né, nos bastidores da defesa. Com a aposentadoria do veterano A1AMX, né, da Força Aérea Brasileira, o F-39 vai realmente assumir sozinho todas as missões da Força Aérea Brasileira, inclusive as missões do A1MX. Essa foi a escolha da FAB para substituir um A1MX. A FAB descartou aí, né, por completo a compra de qualquer jato intermediário, né, que é uma coisa que estávamos especulando aqui no canal, por exemplo, acabando aí também de vez com rumores, né, sobre a aquisição daquele caça italiano do treinamento M346, né. Mas o que parece aí, para mim, né, um movimento natural, né, de modernização da Força Aérea, abre também um debate, pessoal, bem estratégico e bem complexo, para mim, né, bem preocupante também, né. De um lado, temos aí o salto, né, de eficiência, que a gente sabe, né, sair do A1MX para o Gripen, então é um salto muito grande. Mas também do outro, pessoal, a gente tem alguns fantasmas, vamos dizer assim, de custos, né, operacionais, e queimar horas de voos aí valiosas, né, com caça de defesa que poderia ser feito por um ataque leve, por exemplo. E o pior é que, para mim, nossos pilotos agora terão que enfrentar um abismo tecnológico brutal, né, saltando diretamente de um turbo-hélice, né, que é o Super Tucano, a cabine ultra tecnológica do Gripen. Então vamos falar sobre essa escolha da FAB aqui hoje no canal. E antes de começarmos, pessoal, por favor, se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês e ativem o sino para receber todas as notificações aqui do canal, né? Antes de começarmos também, pessoal, lembrem que lá na aba de comunidade, né, tem uma enquete aberta para vocês marcarem qual o dia da live semanal aqui do canal que eu vou começar a fazer semanalmente, tá? Então vão lá e marquem, né? E vamos ao vídeo. A FAB descartou totalmente a compra de um jato leve intermediário para substituir o AMX. Com isso, morrem alguns rumores, né, pessoal, sobre aquisições aí do italiano M346FA, que era cotado, né, justamente para preencher essa lacuna de transição aí, e até tínhamos comentado aqui no canal, né, que era uma possibilidade, mas infelizmente, né, não aconteceu. Esse rumor vinha circulando há meses, né, com diferentes veículos aí da imprensa noticiando que a FAB estaria avaliando esse caça leve, né, como uma solução intermediária, né? Então agora ficou oficial aparentemente aí que não é esse o caminho que ela vai seguir, né? A ideia é ampliar a frota do próprio Gripen, até comentamos em vídeos anteriores aqui no canal, né? E concentrar praticamente toda a capacidade de combate do Brasil num único vetor. E isso é bom, por um lado, né? Que a gente já tem a questão do Gripen sendo nacionalmente produzido, algumas partes dele e tudo mais, mas eu acho que para ter só um caça como vetor, talvez seja um pouco arriscado demais. E vamos ver um pouco mais para frente aqui no vídeo, né? O Gripen é um caça multifunção, o chamado aí Swing Hole, né? De geração 4.5, né? Ele já concluiu, pessoal, certificações importantes na FAB, né? Incluindo aí o lançamento de bombas de precisão, disparo de mísseis e reabastecimento em voo. Então, é um caça que, sim, é preparado para essa função e consegue fazer esse tipo de ataque, né, ao solo, por exemplo. Ou seja, pessoal, do ponto de vista técnico, né, o caça realmente tem a capacidade de sobra, né, para fazer o que o MX fazia. Isso é óbvio, né, todo mundo já sabe. O problema, para mim, não é que ele consegue. O problema é o que é e o que custa, né, e o que isso também desgasta ao longo do tempo, pessoal. E é exatamente aí que o debate meio que esquenta um pouco aqui no vídeo. Estimativas aí apontam que voar o Gripen custa entre 4 mil e 6 mil dólares por hora, né? Que é o equivalente aí a algo entre 22 mil e 33 mil reais. Então é um custo que é bastante elevado comparado a alguns aviões de treinamento, realmente ali a jato. Isso é algo que eu gosto de questionar muito aqui no canal. Mas agora compare isso aí com uma missão simples de ataque ao solo, por exemplo, né? De baixa complexidade, vamos dizer assim, que não precisa de radar de última geração, nem de fusão, né, de dados sofisticados e tudo mais. Usar o caça de defesa aérea mais avançado do país, né, para esse tipo de missão, pode acabar acelerando o desgaste da frota e consumir também horas de voo ali, que deveria estar sendo poupada justamente para a soberania do espaço aéreo mesmo, né, para o domínio do espaço aéreo, que é a função mais nobre, vamos dizer assim, né, do Gripen, na minha visão, né. Bem, a minha opinião, pessoal, sobre essa decisão é que ela já era esperada, isso não chega a surpreender ninguém, né, que acompanha o programa Gripen, mas eu achei muito conveniente descartar o caça aí intermediário, né, logo depois de a própria FAB confirmar que precisa, né, de bem mais unidades do vetor. É uma coincidência que rende uma reflexão aqui pela gente, aqui de forma geral, né.
No fim, sobra só aí um caminho para resolver, né, os dois problemas. Comprar mais Gripen, né? Isso tá bem óbvio aí, tá? Então, comprar mais Gripen seria sim a solução, mas ainda assim, acredito que um caminho intermediário seria mais interessante. Porém, é a escolha deles. Bem, hoje o piloto sai do turbo-hélice, né, do A29 Super Tucano, e vai direto para a cabine ultra tecnológica, né, do caça de última geração, que é o Gripen. Apesar de que sim, eu sei que o Gripen tem a versão F, né, que é biposta e vai servir um pouco para treinamento lá. Mas ainda assim, pessoal, ele sai direto de um caça turbo-hélice e vai direto para um caça a jato. Isso não muda esse fato, entendeu? Então, para mim, deveria sim ter um caça intermediário. Deveria sim ter um caça intermediário. É muito arriscado colocar tudo na mão de um vetor só. Além da questão do custo, né, tem outro ponto crítico levantado com o fim do MX. A transição dos pilotos dentro da própria Força Aérea, que é algo pouco falado pelos analistas que eu ando olhando, né? A transição dos pilotos não é tão simples assim, né? Do lado do MX para o Gripen. O piloto brasileiro não vai ter esse degrau, né? Ele vai sair da hélice, vai direto à primeira linha de combate, né? Na aeronave mais sofisticada que o pai já operou. Isso não significa que não vai dar certo, né? Não é isso que eu estou falando aqui, que não vai dar certo. Os pilotos de FAB têm um histórico de adaptação muito bom e tudo mais, mas é um desafio de formação real mesmo. Isso aqui com certeza vai ser, e que vai exigir um ajuste no programa de treinamento ali para não virar um gargalo, né? E tudo mais, que vai sim com certeza precisar de um pouco mais tempo ali para adaptação. Outras forças aéreas ao redor do mundo usam jatos de transição avançados, né? Como o T-50 ou o L-39NG, né, justamente para acostumar o piloto, vamos dizer assim, com a velocidade, a dinâmica de um jato de combate antes da primeira linha, vamos dizer assim, né, que seria o Gripen. Então, uma coisa que normalmente as forças aéreas fazem, né, e o que segura essa transição mais longa, né, é justamente a arquitetura de software aberta, né, do Gripen, que permite uma atualização rápida e barata também, né, ao longo de toda a vida útil da aeronave lá. Um dos motivos que o Brasil também escolheu o Gripen, né? Isso é importante porque a guerra eletrônica e inteligência artificial e tudo mais mudam de forma muito mais rápida do que o hardware aguenta mesmo, né? Então, um caso que consegue meio que atualizar, né? Sem trocar, vamos dizer assim, a aeronave física totalmente, né? Ou atualizar uma versão, como a gente vê acontecer muito em caças americanos, por exemplo, e tudo mais. É uma vantagem que acaba sendo estratégica a longo prazo, com certeza, né? E também custando mais caro, né, por hora de voo hoje. Isso é um fato também, custa um pouco mais caro. O contrato do programa foi assinado em 2014 e as últimas entregas, né, estão previstas para 2032, já com atraso, né? Estão totalizando aí 18 anos de transição completa entre um caça e outro, basicamente. Mas claro, se for aplicar isso aí para a substituição do MX, por exemplo, vai ser muito mais tempo. Bem, a questão toda aqui é que a realidade, né, pelo menos aqui no fim das contas, essa decisão fecha um ciclo aí de especulação, mas abre outro, né, sobre o custo operacional e também sobre como formar pilotos, né, para esse novo cenário aí. O AMX sai de cena, né, depois de décadas de serviço, é um ótimo caso, e o Gripen assume esse papel bem maior do que só defesa aérea, na minha opinião, né? Você acha que concentrar tudo no único caça é a decisão certa? Ou o Brasil deveria manter um vetor separado, né, só para missões de ataque e tudo mais? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, deixa também nos comentários que eu vou estar respondendo, vou estar falando o que eu puder ali. Lembrando sempre com muito respeito, pessoal, sou apenas um entusiasta no meio militar, estou aqui dando apenas a minha opinião, né? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.